Você vai matar a sua fé ou você vai matar a incredulidade? Essa resposta, ela só é verdadeira com as suas ações, com as suas escolhas. É as suas escolhas que verdadeiramente trazem a resposta para essa pergunta. Eu preciso que você entenda, e o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te falar, Ele quer mostrar para você que qualquer pessoa que seja conhecedora ou não da palavra, quando ela não está vigilante, quando o coração não está ali blindado, ela pode perder tudo. Tempo de igreja, título de igreja, unção, não define se você vai ter tudo ou se você vai perder tudo. O que te ajuda a não perder tudo? É a fé. Se tem uma coisa nessa vida que você não pode perder, é a fé. Só que a fé não é só uma certeza. Você não pode esquecer disso, porque eu fiquei anos da igreja achando que a fé era só um pensamento positivo. E a fé não é isso. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Só que a palavra convicção não é apenas o sentimento. É quando você fala, é quando você respira, é quando você pensa, é quando você anda, é quando você toma uma atitude dizendo: eu creio. Então não basta você dizer para o Senhor apenas com as suas palavras: eu creio, Senhor. Não. Você está dizendo para Deus que você acredita quando você anda no caminho, mostrando com os seus passos, com as suas pernas, com as suas escolhas, que você acredita. Aí você está mostrando a sua fé. Você entende? Tem mulheres que olham para o seu marido e dizem assim: marido, eu te amo. Te amo, amor. Te amo, I love you. Mas ela não anda com ele. Ela não sonha com ele. Ela não luta por ele. Ela não vive com ele. Ela não acompanha ele. E aí? Você quer esse tipo de amor nessa vida? Só de palavras? De vãs promessas? É isso que você quer para a sua vida? Nem Deus quer isso. Nem Deus quer esse tipo de amor, que na verdade não é amor, mas Ele usa uma maquiagem de amor, mas ele é falso. Agora aquela que anda, aquela que sonha, aquela que luta, aquela que vive, aquela que ajuda, é aquela que ama. Isso é amor de verdade, porque ela prova, ela sacrifica, ela acredita. Isso é amor verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então, guarda esse segredo no seu coração. Atenda a expectativa do Senhor que Ele tem sobre você. Mostre para Ele que você o ama, que você acredita nele. Mostra. Não com palavras apenas, mas com atitudes, com pensamentos, com cada passo que você dá na sua vida. Mostra para Ele. E a partir do momento que você usar a sua fé, tudo o que você pedir, você vai alcançar. Tudo. Porque a Bíblia diz, e ela não mente, que tudo é possível ao que crê. Tudo. Eu creio. E ponto final. Ponto final. Sua vida pode estar de ponta cabeça, mas se você crê que aquela situação vai passar, essa ventania vai passar, essa tempestade vai se acalmar e que tudo vai melhorar, essa é a sua fé. E ponto.
Agora, se você se abalar, agora se você ficar todo amedrontado, se você ficar todo assustadinho, se você ficar todo... Você está mostrando para Deus com atitudes que você não acredita nele coisa nenhuma. Você está mostrando para Deus que você teme mais a tempestade do que a Ele. Aí complicou. Aí complicou. Porque é certo, como 1 mais 1, que você vai afundar. Lembra de Pedro? Pedro era muito especial. Mas no momento em que ele decidiu não acreditar em Jesus, parar de olhar para Jesus e olhar para o vento, olhar para a água, olhar para a tempestade, ele afundou. Então você tem que entender que o diabo, ele fala com você todos os dias, tentando matar a sua fé. E é em coisas pequenininhas. Às vezes eu quero tomar um café, mas não quero fazer o café. E aí eu falo, meu Deus, eu quero ir lá na garrafa, mas será que tem café na garrafa? Aí o diabo já vem falar comigo. Não tem café, você vai ter que fazer, você vai ter que esperar, você vai ter que parar de trabalhar para fazer café. E naquele momento eu tenho que usar a minha fé para profetizar que vai ter café dentro da garrafa. É uma coisa boba, mas até nas coisas bobas o diabo quer te pegar. Enquanto você não entender isso, você vai ser vulnerável. Você vai correr perigo. Você vai cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Acerta uma, erra 10. E isso não pode acontecer na sua vida. Não é isso que Deus quer para você. Amém? Então, Jesus falou para nós nessa noite. Vamos diminuir as nossas petições e aumentar. Vamos profetizar. Profetizar. Glória a Deus. Eu quero que você hoje, na sua casa, quando você for orar antes de dormir. Quem ora aqui antes de dormir? Você ora mesmo? De verdade? Você ora antes de dormir? Quem ainda não consegue orar antes de dormir? Seja sincero. Você não está aqui para ser apedrejada, não. Nós estamos aqui para te ensinar. Amém? Você diz assim, bispo, eu não sei o que acontece, mas eu sinto um cansaço, que eu não consigo orar antes de dormir. Não consegue? Não tem problema, você vai vencer esse cansaço, você vai vencer essa fraqueza, amém? Você sabe que no início, exatamente, exato, mas é difícil a gente acreditar no início, mas tudo isso é espiritual. Tem até uma foto na internet, vou ver se eu consigo publicar amanhã no grupo da igreja, como se fosse uma sombra preta, tentando abraçar uma mulher por trás, quando ela está tentando orar. Não sei se você já viu essa foto. É uma sombra preta que tenta abrir as mãos dela, porque ela está de mãos dadas orando. E o diabo quer desconcentrar ela, ele quer paralisar ela. E você tem que ser forte até nesse momento. Você tem que vencer essa nuvem escura que tenta te paralisar, porque ela existe. Tem pessoas que acordam de madrugada para orar e não conseguem levantar da cama, porque um espírito maligno aprisiona ela ali, amedronta ela, intimida ela, e ela não consegue orar. Ela quer lutar pela vida dela, quer lutar, ela quer, e o diabo tenta enforcar ela, o diabo tenta tampar a boca dela. Mas por que isso acontece? Isso é um ataque espiritual. E você tem que reagir. Você tem que usar a autoridade do nome de Jesus e repreender esse mal. Porque se você se acovardar, ele vai se aproximar mais ainda, vai conquistar mais espaço na sua vida, no seu coração, até você perder o controle total. Então, ou você mata esse mal, ou esse mal te mata. Essa é a verdade. Então você não pode fraquejar. Você não pode fazer a vontade da sua própria carne. A sua carne é inimiga.
A sua carne não quer buscar Deus, mas você não pode fazer a vontade da sua carne. Você tem que fazer a vontade do Espírito. Lá dentro de você tem um desejo insaciável de buscar a Deus. É esse desejo que você tem que praticar. Amém? Glória a Deus. Guarda esse segredo no seu coração, e você se tornará mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Mateus capítulo 17. O tamanho da minha fé. Nós vamos falar nessa noite, amém? Alguma coisa mudou aqui? Agora voltou, glória a Deus. Mateus capítulo 17. Queria pedir para você não se desconcentrar. Queria pedir para você não se levantar agora, não conversar, para você entender a palavra de Deus nessa noite, amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão sobre a palavra, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos da sua revelação nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos dá sabedoria e entendimento, para que possamos, meu Deus, aprender a sua palavra e guardá-la no nosso coração, para praticarmos todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, porque a nossa mente, muitas das vezes, ela viaja. Nos desconcentramos. Às vezes o mal tenta se aproximar de nós, tentando nos roubar, nos paralisar. Por isso, meu Deus, nós invocamos o teu poder sobre a nossa vida. Que o Senhor possa fechar neste momento a boca de Satanás. Que ele não fale conosco, que ele não toque em nós, que ele não roube a tua palavra do nosso coração. Acampa os teus anjos, Senhor, em volta dessa igreja agora, e proteja-nos com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém? Mateus 17, versículo 14. Fala sobre a cura de um jovem possesso, amém? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Vamos parar por aqui um instante. Preciso que você mergulhe agora, imaginando todo esse ambiente. Imagina uma multidão. Imagina Jesus, os discípulos dele. E de repente, na frente daquela multidão, um homem se ajoelha, aos prantos, suplicando a Jesus que pudesse salvá-lo, salvar o seu filho. Ele chama o próprio filho de lunático. Um menino totalmente descontrolado, que cai no fogo, na água, que se machuca, que perde o controle de si mesmo, endemoniado. Só que aquele homem diz assim: é o seguinte, Jesus, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Aqueles discípulos já tinham visto o poder de Deus. Aqueles discípulos já tinham sido ensinados sobre o poder de Deus. Aqueles discípulos já sabiam
como enfrentar os demônios, como orar pelos enfermos. Aqueles discípulos já sabiam usar a autoridade. Mas quando a gente vê a resposta de Jesus, a gente percebe que Jesus ficou muito bravo. E eu quero que você entenda nessa noite o que é que tem deixado Jesus bravo. E uma das coisas que ele ficou muito bravo, ele exclamou: ó geração incrédula. A primeira coisa que deixa Jesus muito bravo é a incredulidade. Ainda mais quando se trata de você, que conhece a palavra, que frequenta a casa, que clama, que fala com Deus todos os dias. Esse era o problema. Os discípulos serviam a Deus, e mesmo naquela situação, deixaram de alguma maneira a incredulidade entrar no seu coração. Sabe, quando você está na sua casa com a sua família, e de repente alguém aparece chorando: ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça, me dá um remédio, pelo amor de Deus, ai, que dor. E aí você olha aquela situação, aí você: que remédio que nada, eu vou te levar para o hospital. Ô discípulo, ô discipular, o que Jesus espera de você? Você pode sim socorrer uma pessoa, você pode sim dar um remédio, levar para o hospital, mas antes de qualquer coisa, há uma expectativa sobre você. Sabe qual é? É a sua fé. Você tem que aprender a usar a sua fé no momento em que você menos espera. Eu me lembro do cachorrinho da obreira Leila. Ele engoliu uma bola de alumínio. Elas ficaram desesperadas. Elas sabiam que ele ia morrer. Era um cachorrinho pequenininho demais. Mas elas usaram a fé. Elas começaram a orar sobre o cachorro. Elas começaram a profetizar sobre ele. O cachorro vomitou a bola. Se elas fossem tomadas pela incredulidade, tomadas pelo medo, elas iam sair correndo por aí, procurando um veterinário, ou procurando um lugar já para enterrar o cachorro que ela já sabia que ia morrer. Será que você não está tomando nenhuma atitude na sua vida por causa da sua incredulidade? Tem mulher que vê o seu casamento já afundando aos poucos, ela já começa a procurar uma casa para morar, ela já começa a fazer contato com a família, ela não usa a fé para salvar aquele casamento. Ela já começa a pensar no plano B. Aonde está a sua fé? Bispo, eu acho que eu não vou conseguir fazer uma faculdade. Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar numa multinacional. Eu acho tão impossível, tão distante de mim, eu não conheço ninguém. Eu mando tantos currículos pela internet, ninguém me responde. Aonde está a sua fé? Jesus está muito bravo dizendo: ó geração incrédula. Incredulidade. Só que tem uma outra coisa que ele falou: ó geração incrédula e perversa. Você sabe o que é perversidade? Eu tive que ir no Google, no dicionário, para conseguir uma definição bem completa para te trazer nessa noite. E diz assim o dicionário brasileiro:
Perversidade significa que há malvadeza, maldade, gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, corrupto, depravado, intenção de fazer o mal ou prejudicar, crueldade. Ou seja, todas essas características que eu disse para você agora é o resultado da perversidade no coração de alguém. E quando um coração está perverso, ele não consegue usar a fé, porque todos esses sentimentos neutralizam a fé. Imagina, você está andando em um grupo na rua e você está vendo que a sua amiga da frente vai cair. E você já se prepara para pegar o celular para filmar ela, vendo ela cair. E aí, nesse processo, você poderia ter tido tempo suficiente para impedir dela cair. Só que quando o seu coração é perverso, você não quer ver apenas ela cair, você quer filmar, você quer mostrar, você quer colocar na rede social que ela caiu. Porque lá no fundo tem uma forte inclinação para perversidade. Quando você está prestes a ver alguém cair, você pode usar a fé e impedir dela cair. Mas você entende como um sentimento anula o outro, um sentimento mata o outro? A fé é muito poderosa, mas a incredulidade pode matar a fé. A fé é uma das grandes espadas do cristão, mas a perversidade destrói ela todinha, anula ela todinha. E Jesus está ensinando para nós nessa noite que nós precisamos alcançar um nível de pureza, um nível de fé, para que possamos fazer coisas que ninguém consegue. Você precisa entender que Jesus, Ele quer que você faça coisas que ninguém consegue fazer, porque o poder dele já está sobre a sua vida. Você já tem o poder de Deus sobre você, ele só precisa ser ativado através da fé. Do que você está falando, bispa? Vou te mostrar. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Olha a cena, hein? Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Os discípulos ficaram constrangidos, porque eles foram envergonhados. E ainda Jesus chamou a atenção deles publicamente. Consegue imaginar ali o ambiente? Isso acontece muitas das vezes. Você quer fazer o certo, acaba fazendo errado, e ainda é chamada a atenção. Mas no coração você queria fazer o certo, mas nem sempre a gente faz. O problema é quando a gente age errado, achando que está certo, e continua na vida, arrotando uma coisa que não é, tendo uma imagem de que não é verdadeira. Para nós nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos hoje enfrentar a verdade do nosso coração. Enquanto nós não encararmos a nossa verdade e mudarmos verdadeiramente, nada acontece. Pior, acontece coisas ruins, coisas que nos envergonham, coisas que nos deixam marcados com fracasso. Você pode ter perdido muitas coisas até aqui, mas se hoje você se levantar e usar a fé do jeito que Jesus quer que você use, você vai fazer tantas coisas maravilhosas, você vai alcançar tanto o poder de Deus,
que todo mundo vai ficar de boca aberta. Todo mundo que te conhece vai comentar o poder de Deus na sua vida. Todo mundo. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tem fé que é tão pequena, que na hora H se corrompe. Na hora H não é o suficiente. É a mesma coisa que se alguém hoje manifestar dentro da sua casa com demônio, e você ficar com medo do demônio, aí o demônio começa a pedir doce, começa a pedir café, começa a pedir cachaça, cigarro, aí você vai lá. Se alguém manifestar na sua casa, em nome de Jesus, entra em oração, expulsa aquele mal de lá, usa a autoridade do nome de Jesus. Que isso? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus? Não se acovarde diante de Satanás? Mas Jesus estava nos ensinando que o problema de tudo é o tamanho da nossa fé. Só que eu preciso que você entenda que o grão de mostarda, ele é tão pequenininho, ele é menor do que um grão de arroz. E se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, o que vai acontecer? Você vai ter autoridade, você vai poder dar ordem aos seus problemas, dar ordem às montanhas, às lutas, e elas vão sair da sua frente. Mas existem fés que são tão pequenas, que são menores do que um grão de mostarda. Aí não dá. Aí não dá. Aí complica. Enquanto eu falo com você, eu preciso que você olhe para a sua fé e para a sua vida. Enquanto nós estamos vendo essa mensagem, eu preciso que você olhe para a fé que você tem e para a tua vida financeira e para a tua vida espiritual. Por favor, dá uma para cada. Segura aí na sua mão. Se a sua fé for do tamanho desse grãozinho, você está bem, você está feito. Imagina agora se a sua fé for gigante. Se a sua fé for do tamanho dessa igreja. Quem vai te segurar nesse mundo? Você vai conquistar aquilo que você quiser nessa vida. Você já se deu conta do tamanho desse poder que Deus deixou para você? Eu acho que você ainda não entende. Eu acho que você ainda não acredita em algo tão vivo que Deus colocou dentro de você. Sabe quando você acha um tesouro que estava escondido há muitos anos? E você olha para aquele tesouro e diz: ah, isso não é de verdade. Isso é latão pintado de ouro. Só que é ouro 24 quilates, meu irmão. Não é nem 18, é 24. Assim é muitos homens e mulheres de Deus tratando a fé. Tratando como se fosse um latão qualquer. Tratando como se fosse uma coisa qualquer. E não é uma coisa qualquer. É um grande tesouro. É um poder que te habilita a fazer qualquer coisa. Por que nós desprezamos tanto a fé? Por que nós deixamos o diabo neutralizar a nossa fé?
por que nós guardamos a nossa fé lá no fundo do nosso coração e não a usamos? Por que somos assim tão negligentes? Se pergunta. Se pergunta. Responde para você mesmo. Por que eu não tenho usado a minha fé? Por quê? Você tem que descobrir a resposta para essa pergunta. Porque quando você descobrir essa resposta, a sua vida vai mudar. Tem gente que acredita que Deus é Deus, mas na cabeça dela, Deus vai abençoar todo mundo menos ela. Tem gente que acha que Deus não a ama o suficiente, ou não a enxerga o suficiente. Ela acha que Deus está ocupado com todo mundo, que nunca vai ter tempo para ela, porque ela se auto-sabota. Ela faz sabotagem com ela mesma. É incredulidade, é pecado, é errado, e isso anula a fé. Deus não responde orações, Deus não opera milagres, porque Ele gostou mais de fulano, ciclano, beltrano do que você. Não é isso. É porque fulano, beltrano e ciclano usou a fé e você não usou. E aí você fica com síndrome de vitimismo, você fica se autoanulando. E o diabo fica falando com você e te manipulando, te colocando contra o Senhor. Olha como o diabo é sujo. O diabo é sujo. Ele engana, ele manipula, ele mente, ele persuade a mente da pessoa. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos e diz assim: Senhor, em nome de Jesus, eu coloco para fora, eu rejeito toda síndrome de vitimismo. Eu rejeito agora toda sabotagem que eu tenho feito, toda incredulidade, todo medo, toda insegurança. Eu rejeito para fora do meu coração, em nome de Jesus. De vez em quando você precisa colocar para fora algumas coisas, sabe? De vez em quando você precisa expulsar de dentro de você aquilo que é ruim, aquilo que é impuro, aquilo que é contra Deus. E no último versículo, Jesus diz assim: mas esta casta em especial não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então, 99% dos casos, só a fé resolve tudo. Mas tem 1% de situação que o que resolve é oração e jejum. É por isso que você tem que aprender a ser um soldado resiliente. Tem um versículo que eu amo que diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não sei se você já viu aqueles filmes de guerra antigos, que um exército vai enfrentar o outro e os inimigos jogam flechas. Então o que eles têm que fazer? Se unirem, montarem aquela proteção de escudos, as setas batem e não pega em nenhum deles. Já viu isso? Já viu essa cena? Espiritualmente você tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista. 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 Ele diz para você fazer alguma coisa, resista. Ele diz para você não fazer alguma coisa, resista. Resista. Resista a ele. Diz não para o inimigo. Vença o inimigo. Rasga ele ao meio.
Se sujeite a Deus e não ao diabo. O diabo, ele quer ver o seu fim. Ele quer te destruir. Não permita isso. Ele só vai conseguir se você permitir isso. Esse é o problema. Não permita o inimigo te matar. Não permita o inimigo te destruir. Não permita ele te enganar. Não permita ele te persuadir. Resista. 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 Você precisa fazer isso. O que está em jogo aqui é a sua vida. É a sua salvação. É a sua vitória. É a sua honra. Senão você vai ser desonrado. Você vai ser humilhado, você vai ser desonrado publicamente. Resista, não olha para trás, não desista, não fica aí cogitando entre dois pensamentos. Resista, resista, resista.